quero desafiar você a pegar o seu papel e a sua caneta, anotar, se você não tem, se você tem o seu celular, coloque o seu celular aí no modo avião e prepare ele para fazer anotações, porque isso ajuda a gente a absorver melhor aquilo que a gente ouve. A nossa sociedade, ela dá um valor gigante para o trabalho. Você já percebeu isso? Estudo também entra nessa categoria. Presta atenção, quando você vai conhecer alguém, qual que é uma das primeiras perguntas, se não a primeira pergunta que você faz para essa pessoa? O que você faz? No que você trabalha? O que você estuda? Infelizmente, nós somos definidos pela nossa ocupação. Aí a minha pergunta é, será que isso é bom? Abra sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 2. Eu quero ver com vocês dos versículos 18 a 26. Eclesiastes, capítulo 2. Nós vamos estudar dos versículos 18 a 26. Eclesiastes 2, a partir do versículo 18, a gente vai até o final do capítulo. Diz assim a palavra inspirada e inerrante do nosso Senhor: Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem vieste depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então, me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que se afadigasse debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho, desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Vamos orar. Senhor Deus, não vivemos apenas de pão, mas de cada palavra que vem da Tua boca. Por isso te pedimos que nos santifique na verdade. A Tua palavra, ela é a verdade e ela permanece para sempre. Palavra essa que é inspirada por Ti, útil para o nosso ensino, para a nossa repreensão, nossa correção, para a educação na justiça, para que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Por isso, Senhor, te pedimos, fala conosco, pois os teus servos ouvem. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Se você conhece um pouquinho do livro de Eclesiastes, dos versículos anteriores, depois de explorar a sabedoria e a loucura, no capítulo 1, de experimentar os prazeres da vida, no capítulo 2, Salomão analisou os resultados dessa busca por felicidade plena em todas as coisas. E ele disse
que ele passou versículo 17, a odiar. Na nossa tradução está aborrecia. A palavra mais própria aqui seria odiar a sua vida. E uma das coisas que mais causava esse ódio era o quê? Trabalho. A gente viu também, outras vezes aqui, a gente já viu outras vezes aqui, que o trabalho, ele existe há muito tempo. Aliás, ele existe já na criação. Ele não é uma consequência do pecado. O trabalho existe desde Gênesis 2. O problema é que em Gênesis 3, nós recebemos uma sentença. Se você olhar em Gênesis, deixa o seu dedo aí em Eclesiastes, mas se você olhar em Gênesis 3, você vai ver que Deus dá a seguinte sentença a Adão. Versículo 17 vai falar: maldita é a terra por sua causa, Adão. Com sofrimento você vai se alimentar dela todos os dias da sua vida. Ela vai te dar espinhos e ervas daninhas, e você vai ter que se alimentar das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você vai comer pão. Antes era com prazer, agora é com suor e dificuldade. Eu entendo que o nosso texto aqui, quando fala de trabalho, ele está lidando com aquela concepção de trabalho e remuneração. Mas eu quero fazer uma aplicação um pouquinho mais ampla, entendendo que trabalho aqui é aquilo que demanda a maior parte do seu tempo e da sua energia. Então, se você aqui cuida dos seus filhos ou netos de tempo integral, talvez você que passa o maior tempo do seu tempo estudando, você que é mãe de criança de colo, ou você que é mãe que educa os seus filhos em casa, você que trabalha em home office, ou você que vai para um escritório, você que trabalha viajando, ou você que tem um local fixo, tenha isso em mente quando eu falar trabalho. Tá? É essa a ideia que eu quero colocar aqui. E o que eu percebo nesse texto, a ideia dele, é a gente entender que o trabalho, por conta da queda, ele é ruim. Mas por causa de Cristo, ele pode ser bom. Então, tenha em mente isso, uma espécie de resumo, tá? Uma frase aqui, ó: o trabalho debaixo do sol, ele cansa, mas ele pode ser bom. Uma espécie de resumo daquilo que a gente vai ver. Eu vou dividir em alguns pontos para vocês, e eu vou falando esses pontos à medida que eu vou seguindo no texto. Então, os versículos 18 e 19, o primeiro ponto aí é que nós não temos garantias. O ser humano não tem garantias. Nós não temos garantias de que nós vamos aproveitar todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho. Você conhece alguém que estava estudando freneticamente, trabalhando duro, juntando dinheiro, e do nada essa pessoa morreu? Eu conheço. Essa pessoa não usufruiu quase nada do que ela conquistou, porque para morrer, basta estar vivo. E para piorar, todo o resultado desse esforço não fica com a gente, porque caixão não tem gaveta, né? Se você olhar os versículos 18 e 19, você vai ver assim, olha: eu desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei de deixá-las para aquele que me suceder. Isso aqui é NVI, tá? E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia, terá domínio sobre tudo o que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Por que eu tenho que me matar de estudar? Passar no vestibular, depois faculdade, e aí trabalhar 40, 50 horas semanais, seja em casa, seja fora de casa. Tem que comprar casa, comprar apartamento, alugar, poupar dinheiro, se tudo que eu vou juntar aqui vai ficar para uma outra pessoa que pode ser tola. Você já reparou que boa parte da nossa ansiedade vem do fato de que a gente quer controlar tudo? Inclusive o resultado do nosso esforço. Por que a gente deixa um testamento? Porque a gente quer controlar as coisas até da cova. É verdade.
Salomão está nos alertando que fazer isso aqui vai nos dar uma úlcera, porque a gente não pode controlar, ou como ele fala, é vaidade ou vapor. Ainda que uma certa pessoa aí tenha falado que você pode estocar vento, não dá para agarrar, não dá, é vapor, é vaidade. Jesus ele conta uma parábola lá em Lucas 12, de um homem que trabalhou feito louco para comprar uma propriedade, acho que você já leu isso, para fazer uma poupança, para garantir o seu futuro. Nada de errado de você fazer uma poupança, você poupar, para poupar para o seu futuro, está tudo certo, isso é legítimo. Mas ele foi trabalhando, investindo, para ele se assegurar de que ele teria um futuro independente de Deus. Aquela ideia, que a gente ouve, eu vou trabalhar enquanto eu tenho força, porque eu não sei o dia de amanhã. Mas isso é exatamente o que Salomão está dizendo. Você vai camelar de trabalhar hoje, mas você não tem garantia de que você vai usufruir disso amanhã. E no final dessa parábola aí de Lucas 12, Jesus fala assim: agora que você acumulou tudo com tanto esforço, que você colocou a sua segurança na sua conta bancária, deixa eu te falar, você vai morrer hoje à noite, seu tolo. É burrice acabar com a vida pensando que o nosso esforço, trabalho, estudo, é algo melhor do que se realizar no Senhor. A gente pode usufruir de alguns benefícios temporais e morrer, ou talvez nem usufruir de nenhum benefício temporal e morrer antes disso. E o pior é que a gente coloca valor, o nosso valor, nas nossas ocupações, nos nossos títulos, nas nossas conquistas, e talvez você conheça, ou talvez você seja uma pessoa que se preocupa muito com isso, que quer trabalhar, ou trabalha muito naquilo que você não gosta só para impressionar as pessoas. Mas não é assim que Deus nos mede. Se você já entendeu que o pecado desde Adão te separa de Deus, e que não tem nada que você possa fazer para chegar até Ele, e que Deus te amou tanto que Ele mandou o Filho dEle para morrer no seu lugar, para pagar os teus pecados, fazendo você santo diante de Deus, se você já creu nisso, deixa eu te falar, acorda. O seu valor não está no trabalho que você tem, no curso que você fez, nos títulos que você acumulou, e sim em Cristo. Por causa do sangue de Jesus derramado para te salvar. E isso é muito mais fantástico do que qualquer coisa que você pode ter nesse mundo. Então, primeira coisa, além da gente não ter garantia nenhuma, segunda coisa, nós não controlamos o futuro. O ser humano não controla o seu futuro. Versículos 20 e 21, olha só: cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá de deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. A piada vem pronta aqui. Quem que é o filho de Salomão? Fala alto. Roboão. Roboão, ele herdou tudo o que o seu pai tinha. Ele foi tão tolo que ele perdeu 10 dos 12 territórios herdados pelo seu pai. Isso está lá em 1 Reis 12. Ou seja, eu vou deixar tudo o que eu conquistei. E ele podia falar, com a minha inteligência, porque ele foi o homem mais inteligente depois de Jesus que já pisou nessa terra, com esforço, com suor, para alguém que não mereceu e que talvez vai perder tudo, como no caso ele perdeu. E ele falou, isso não faz sentido. Você já pensou que tudo que você acumular, talvez seja distribuído por pessoas que talvez vão querer que você morra rápido para poder dividir as coisas? Isso acontece, tá, com crente. Não se engane. Infelizmente, isso é um retrato de muitas famílias hoje. Nós gastamos as nossas forças, a nossa saúde, perdemos tempo em família, perdemos tempo com irmãos em Cristo, para trabalhar mais,
para estudar mais, que pode até gerar recursos temporários, mas que no futuro, por causa desses recursos, pode inclusive resultar numa briga familiar terrível. Mas Leandro, eu ainda não morri, eu estou bem. Tá bom, mas talvez você se esforce no seu trabalho, num determinado projeto, e quem que leva o crédito? É o seu chefe, não é você. Ou, eu lembro bem disso, aquele grupo da escola, né, ou da faculdade, onde tem aqueles colegas que não fazem nada, mas estão no grupo, eles tiram nota às suas custas. Eu odiava isso. Quando tinha prova, como é que chama? Prova em dupla, e eu sempre caía numa determinada série com um repetente. E o cara tirava nota às minhas custas, eu odiava isso, eu falava, isso é injusto. Eu me matei de estudar, e por causa da sequência, né, da chamada, né, o cara caía comigo toda vez. Salomão falou, isso aí é injusto. É possível que você talvez não tenha passado por isso, mas talvez você colecione algo. Não sei, estou imaginando aqui que alguns de vocês fazem coleções de alguma coisa. Quando eu era mais novo, eu lembro de chegar a colecionar selos. Crianças, depois vocês pedem para os seus pais irem na internet e mostrar o que é selo para vocês, tá? Já vi homens que gostam de colecionar Hot Wheels, tem alguns que gostam de colecionar umas coisas aí de Senhor dos Anéis, não vou falar quem é. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Um dia, isso aqui vai cair nas mãos de alguém que não dá o mesmo valor que você dá. E provavelmente ou essa pessoa vai vender ou vai jogar no lixo. A gente não controla o futuro. A gente não tem garantias. Além disso, terceira coisa, nós não temos descanso. O ser humano não tem descanso. Versículos 22 e 23. Quem já ouviu aquela frase de Confúcio? Escolha um trabalho de que gostes e não terá que trabalhar nem um dia da tua vida. Será que isso está certo? Será que Salomão concorda com isso? Olha só, versículo 22. Que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo, ele fala. Não é verdade que muitas vezes a gente não consegue descansar, a gente mal consegue dormir? É uma mistura de você trabalhar feito doido durante o dia e perder o sono durante a noite. Olha que receita péssima. Mas isso é a realidade de muitas pessoas. E tem gente que fala que a Bíblia precisa ser atualizada, né? A pessoa debaixo de muita luta, noites mal dormidas, vai lá e consegue bater aquela meta que o chefe colocou. Aí vai lá, não, agora eu preciso celebrar. Vai num happy hour gospel, não vai ficar bebendo muito, bebe a sua Coca-Cola lá, o seu suco, tal, comemora com os colegas de trabalho. Aí chega no dia seguinte e recebe aquele e-mail com um projeto 2 vezes pior. O chefe dobrou a meta. Como é que eu vou fazer isso? Aí ele vai para a cama à noite e fica rolando de um lado para o outro, falando, será que eu vou conseguir bater essa meta? E se eu não bater, eu vou perder o meu emprego? Aí ele não dorme, chega cansado no trabalho no dia seguinte. E repara que é justamente nesses dias que os desentendimentos com os colegas de trabalho são mais frequentes. Ou a incompreensão do chefe ou do seu professor quando você vai para a escola, né? Isso vai acumulando e o cansaço mental piora. É um efeito dominó. Como diz no versículo 23, olha, mesmo à noite a sua mente não descansa. A mente não descansa por quê? Porque o que vem à mente é apenas trabalho.
E isso mostra que o trabalho já tomou conta da vida dessa pessoa, já é o centro da vida dessa pessoa. E isso pode ser um indicativo, aqui eu estou falando trabalho, mas isso pode ser estudo também, de que o trabalho ou o estudo já virou um ídolo na sua vida. Quando a gente descansa, a nossa mente devia ir ao Senhor para agradecer pelo dia, o confessar dos nossos pecados, o pensar em alguma coisa ou alguém por quem a gente pode orar. Eu queria dizer uma coisa para vocês, de novo, isso não foi encomendado, tá? Mas pastor sofre com isso também. Pastores, presbíteros sofrem com isso. Será que aquelas horas de aconselhamento vão mesmo surtir efeito naquela pessoa? Que está parecendo que ela não quer mudar? Será que depois de 20 horas estudando, preparando esse sermão, as pessoas vão prestar atenção? Ou vão ficar no celular? Ou pensando na conta que eles têm que pagar amanhã? Será que mostrando na Bíblia que a gente precisa mudar certas áreas, as pessoas vão se render à palavra de Deus? Ou vão continuar pensando do mesmo jeito que elas pensam? Sempre foi assim, pastor, não mexe nisso não. Cansa. E essa pergunta, ela é constante. Será que vale o meu esforço? Então sim, pastores também sofrem com isso. Ore por eles. Ore pelos seus pastores, pelos seus presbíteros, porque eles são carentes também da misericórdia de Deus. Agora presta atenção na pergunta do versículo 22. Que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que ele trabalha debaixo do sol? Você já perguntou para você mesmo, nossa, mas essa aula não vai acabar não? Que reunião chata, eu não aguento mais esse chefe, esse meu professor. Mas aí você para e pensa, não, peraí, com esse curso no currículo, eu vou conseguir aquele emprego, que por mais chato que seja, vai me dar muito dinheiro, e aí eu vou conseguir comprar aquele carro, ou fazer aquela viagem que eu quero. Então você volta para o trabalho, para a faculdade, para a escola, dia após dia, semana após semana, se abre mão de muita coisa importante, de tempo com irmãos em Cristo, discipulado, família, amigos, igreja, às vezes saúde, aguentando o fardo só para chegar ao dia de viajar 2, 3 semanas. Ou comprar algumas coisas. Que no começo do capítulo 2, Salomão já falou que são vapor se buscadas como fonte de felicidade plena. Não há nada de errado em você viajar. Se minha esposa estivesse aqui, ela ia falar amém, porque ela é o cérebro da nossa agência de viagens. Agora, se você deposita nisso a sua felicidade plena, no seu currículo, no seu dinheiro, naquilo que você pode comprar e obter, e não em Cristo, isso pode ser um indicativo de que talvez nem Cristo você tenha. Salomão já falou, é vapor, é correr atrás do vento. E detalhe, gente, quem falou isso foi o cara que mais teve dinheiro no mundo. Ou você acha que esses caras aí, os mais ricos do mundo, têm a mesma coisa que Salomão teve? Fazendo um cálculo aproximado, ok? Aproximado. Eu não estou nem corrigindo o que vale naquela época, eu estou falando da quantidade usada de metais para a construção do templo. Detalhe, a construção do templo que Salomão construiu, não é aquela coisa bizarra lá em São Paulo. A construção mesmo do templo levou 7 anos. A construção do palácio de Salomão demorou 13. Eu não estou falando do palácio, eu estou falando do templo, tá? Numa conta aproximada, ele gastou mais ou menos 25 bilhões de dólares. Eu só estou falando dos metais, não estou falando de todo o material para estrutura, madeira, os empregados, as pessoas que ele ia contratar, não estou falando nada disso, eu só estou falando dos metais. Você acha que ele tinha pouco ou não? E ele falou,
é vapor. Eu tive tudo. É correr atrás do vento. Se você vive assim, sua mente está dividida. Porque você luta para bater a meta, para passar no concurso, para ganhar mais dinheiro, às custas de quê? De sono, de tempo precioso com irmãos em Cristo, com família, e ao mesmo tempo você quer servir ao Senhor. O que Jesus fala disso? Lembra do Sermão do Monte? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um com o minúsculo e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não dá para ter a mente dividida. Ou é um com o minúsculo, ou é outro com o maiúsculo. Eu gosto de uma frase de um teólogo chamado Ligon Duncan, que ele falou o seguinte: existe um Deus com D minúsculo que nós idealizamos, e um Deus com D maiúsculo que é, e os dois não são a mesma pessoa. E repare que lá naquele texto de Mateus 6, que imagino que vocês conheçam, no versículo 32, Jesus vai mostrar que aqueles que se preocupam com o dinheiro são incrédulos, não são crentes. Ele falou, quem vive preocupado assim é incrédulo, é quem não confia na minha soberania. Aí o versículo 33 mostra que Deus acrescenta a provisão que nós necessitamos, o que deveria acabar com a nossa ansiedade pelo que comer e pelo que vestir. Gente, as coisas básicas da vida, usadas corretamente, elas são boas, elas são doces. Deus não é contra isso. Comida, bebida, trabalho, o versículo 24 fala disso. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Está tudo certo. O que estraga essas coisas é o nosso desejo desesperado de tirar mais do que essas coisas podem dar. Você repara que os animais não fazem isso, os animais irracionais não fazem isso. Agora, os animais racionais fazem. Eles querem ficar tirando das coisas mais do que elas podem dar. E é isso que traz cansaço, enfado, tolice, que faz os nossos olhos focarem nas coisas debaixo do sol. Até aqui, Salomão está tentando levar o incrédulo ao desespero. E a estratégia de Salomão está correta. Nós que muitas vezes estamos errados, de tentar aliviar o desespero do incrédulo. Eu não sei se você já fez isso, eu já fiz muito isso. A gente não quer causar desconforto para o incrédulo quando a gente está falando de Jesus. Só que o nosso papel muitas vezes é piorar o estado de desespero do incrédulo para ele entender que sem Deus ele está na completa miséria. Para quê? Para ele perceber que a única solução vem da graça de Deus. A gente faz errado quando muitas vezes a gente traz alívio quando a gente deveria trazer o peso que vem da palavra, para que a pessoa tome um choque das Escrituras e perceba, puxa vida, eu estou no caminho errado, eu preciso parar. Então, já que a gente não tem garantias, já que nós não controlamos o futuro, já que nós não temos descanso, chega de notícia ruim. Ponto 4, a vida é um presente de Deus. A vida para nós é um presente de Deus, versículos 24 e 25. Olha só, felizmente existe esperança, olha só o texto. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Salomão aqui ele começa a mostrar a diferença entre viver com Deus e viver sem Ele. E repara que Deus, se você já estudou o livro de Eclesiastes, só foi mencionado uma vez antes disso. Isso está lá no capítulo 1, no versículo 13.
E quando ele aparece aqui no capítulo 1, versículo 13, Deus parece, da perspectiva de Salomão, ser parte do problema. O que Salomão está dizendo é que sem Deus não existe alegria ou felicidade plena. Se a gente está fazendo muita coisa e tendo dificuldade de encontrar alegria na vida, é porque provavelmente Deus não está no centro. Presta atenção no que ele fala no versículo 24. Não existe nada melhor do que comer e beber e encontrar prazer no seu trabalho. Isso aqui vem da mão de Deus. Salomão, ele para de tentar obter prazer para si mesmo e ele começou a aceitar esses prazeres como vindos da mão de Deus. É a mesma coisa que Paulo vai falar lá em 1 Timóteo 4, quando ele fala: pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. O prazer nas coisas criadas é dádiva de Deus. Claro que essas coisas têm limites, porque elas nunca vão nos satisfazer plenamente, mas a alegria que essas coisas trazem nos encoraja a olhar e a adorar o Criador, porque Ele nos deu. Essa que é a diferença entre um cristão e um incrédulo. Quem teme ao Senhor entende que o que ele tem veio da mão de Deus. Já quem não teme ao Senhor nunca está satisfeito. Se você tem pessoas que você conhece, incrédulos com quem você convive, isso é nítido. A pessoa pula de galho em galho, procurando satisfação nas coisas que ela compra, que ela persegue, que ela investe, e ela nunca está satisfeita. E é interessante que eu já ouvi muitas vezes, de muitos incrédulos: não é que eu não sou feliz, é que eu gosto de novos desafios. Eles tentam dar uma enganada, mas não é não. É porque essas coisas nunca vão satisfazer. A alegria que essas coisas trazem para aqueles que são filhos de Deus, nos encoraja a olhar para Deus e agradecer a Deus e adorar a Deus. Essa tem que ser a diferença entre o cristão e o incrédulo. E o incrédulo, porque ele nunca vai ficar satisfeito com essas coisas, ele nunca vai parar. Você já viu um incrédulo satisfeito com o que ele tem? Eu nunca vi. Ele sempre busca mais. Qual que foi a frase, me ajudem, que Rockefeller falou quando perguntaram para ele: poxa, você é tão rico, quanto que é o suficiente? Ele falou: só mais um pouquinho. Não sei se ele falou só mais $1 ou só mais um pouquinho. O cristão, por outro lado, ele tem que se gastar em querer se parecer mais com Cristo. É claro que a gente deve ter projetos, desafios, mas que isso seja regado a quê? A oração, a prudência, conselhos, cautela e principalmente submissão à palavra de Deus. Os nossos esforços devem ser gastos na busca pela vontade de Deus para nós. Qual que é a vontade de Deus para nós? 1 Tessalonicenses 4,3. Se você não decorou esse versículo, decore. O que está escrito lá? Não olha para mim não, olha para o texto. O que está escrito em 1 Tessalonicenses 4,3? Qual que é a vontade de Deus para o crente? É a nossa santificação. É isso que Deus quer de nós. E como a gente já viu, por conta do pecado de Adão, o trabalho ele foi amaldiçoado, que transforma o nosso esforço em desgosto, em problema muitas vezes, Mas tem bondade de Deus para nós sim em relação ao trabalho. Se lembre de que você foi feito à imagem de Deus, ou conforme a semelhança de Deus. Essas coisas não são duas coisas diferentes, tá? Meu momento aula aqui. Não é imagem e semelhança. Pode olhar na sua Bíblia aí, tem uma vírgula ali. É imagem de Deus ou conforme a semelhança. São sinônimos, tá bom? Fecha parênteses.
nós fomos feitos à imagem de Deus. E Deus é o quê? É um encostado? Não, Deus é trabalhador. E por isso nós podemos encontrar prazer no trabalho. Lembra que ele trabalhou 6 dias e descansou no 6º? E ele trabalha até agora. Lembra que Jesus falou, o meu Pai trabalha até agora. Tá, Leandro, mas como é que eu encontro prazer? Olha para o texto aí, versículo 26. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. A gente tem que andar em santidade, buscando a santificação, sendo cada dia mais parecido com Cristo. Isso implica lembrar que o seu professor, o seu patrão primário, não é um ser humano pecador, mas é o próprio Cristo, e ele não está debaixo do sol. Por isso que a gente tem aquele mandamento tão conhecido lá de Colossenses 3:23, tudo o que fizerem, façam de coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que vocês vão receber a recompensa de quem? A herança de quem? Do Senhor. Cristo, o Senhor, é quem vocês estão servindo. E isso tem que estar na nossa mente constantemente. Como disse Martinho Lutero certa vez, o mundo inteiro deveria estar cheio de serviços a Deus, não só nas igrejas, mas também nos lares, nas cozinhas, nos porões, nas oficinas e nos campos. Todo o trabalho feito da forma correta glorifica a Deus. Por isso, quando você estiver passando pano na sua casa, quando você estiver ensinando o seu filho na mesa da sala, quando você estiver dirigindo o seu carro para o trabalho, quando você estiver elaborando aquele projeto, ou quando você está cuidando dessa pessoa, talvez seja um idoso ou uma criança, tudo isso deve ser feito para a glória de Deus. Então, diante disso, último ponto. Quem é você nessa equação? Quem é você? Versículo 26. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil e correr atrás do vento. Finalizando, Salomão ele faz uma distinção clara entre 2 tipos de pessoas. Aquelas a favor de um Deus gracioso e aquelas que estão mortas nos seus delitos e pecados. Presta atenção na diferença. Quem agrada a Deus recebe o quê? O que o texto fala? Sabedoria, conhecimento e felicidade. É a primeira vez no livro, desde que o livro começou, que sabedoria está sendo descrita como uma dádiva divina, não mais como um empreendimento humano. E com essa sabedoria vem o quê? Conhecimento. E também a verdadeira alegria espiritual. Agora repara o incrédulo. Ele não tem recompensa não, ele só tem perda. Mas o incrédulo, aquele que não nasceu de novo, ele não prospera, Leandro. Infelizmente, por causa do pecado, muitos justos sofrem e muitos ímpios prosperam. Essa é a angústia de muitos salmistas, o lamento de muitos salmistas, né? Agora, isso aqui é momentâneo, porque um dia, quando nós estivermos com o Senhor na glória, todas as riquezas serão levadas para o reino dos céus. Isso aí está lá em Apocalipse 21, 24. Todas as riquezas. E aí vem a pergunta, quem é você? Você vai ser aquele que vai desfrutar dessas riquezas com Cristo? Ou você é aquele que vive perturbado com o futuro? Sem alegria verdadeira, sem alegria plena. Eu quero concluir pensando o seguinte: enquanto nós vivemos com base no merecimento, aquela ideia do eu trabalhei, logo eu mereço, eu estudei, logo eu mereço, a gente vai tentar agarrar os resultados dos nossos esforços,
mas a gente não vai conseguir, porque é vapor, é correr atrás do vento. Agora, se nós entendermos isso como dádiva de Deus, que o trabalho é um meio e não um fim, aí nós vamos ter prazer nas coisas pequenas da vida, e isso vai ser agradável a Deus. Parece bobeira, mas quando você vir aquela pilha de louça na sua casa, depois que você recebeu alguns irmãos da igreja para comer, ainda que você não tenha água quente para lavar aquela louça nesse frio, se aquela pilha de louça existe, significa que você tem um lugar para receber esses irmãos. E você teve dinheiro para colocar comida e servir a esses irmãos. E isso é um privilégio. Você tem comida, você tem louça para lavar, para servir esses irmãos. E depois que você lavar, você vai poder descansar. Uma vez eu estava reclamando porque eu estava cansado, porque um voo atrasou e a conexão, aquela coisa, né, que efeito dominó, perdeu um voo e aí deu problema, tá lá, e eu estava reclamando. E ela falou para mim assim: bom, se acontecer alguma coisa errada na sua viagem, isso só aconteceu porque você está viajando. Agradeça a Deus por isso, porque você tem condições de viajar. Isso é graça. A gente só pode desfrutar disso se nós estivermos com os nossos olhos em Cristo. Ou como Salomão fala, com os nossos olhos acima do sol. E não olhando para esse prisma aqui. Se você já foi comprado pelo sangue de Jesus, se você já creu que Ele morreu por você na cruz e ressuscitou, se a sua vida, como Paulo fala, está escondida nele, então você pode descansar. Porque quando você trabalha para Ele, Deus se agrada. Porque você é filho dele. E o resultado do seu trabalho, do seu estudo, é que o mundo vai começar a girar de maneira diferente para você. O que para o descrente, para o incrédulo é canseira debaixo do sol, para você vai ser uma vocação que traz fruto hoje, que traz fruto amanhã. Aqueles que reconhecem que tudo vem da mão do Senhor são capazes de aproveitar a recompensa pelo seu trabalho num outro nível. Aliás, eu ouso dizer que o crente é o único que pode desfrutar plenamente o fruto do seu trabalho, da maneira como ele foi designado por Deus. Porque o incrédulo fica tentando tirar do suor do seu trabalho aquilo que ele não pode produzir. Porque isso só vem da mão de Deus. Os frutos do nosso trabalho nunca foram feitos para serem o centro do nosso coração. Você vai ver que as coisas boas da vida vão ficar ainda melhores. A diversão, a música, a comida, a bebida. Quando você entender o lugar dessas coisas, a partir de uma perspectiva bíblica, vai ser diferente. Vai ser alegre. Eu não estou dizendo que não vai cansar, a gente está no mundo caído. Vai sim ter pano para passar amanhã. Mas é graça, porque você tem uma casa para passar pano. Quando os frutos do nosso esforço funcionam do jeito que Deus projetou que fossem, eles trazem uma satisfação superior, porque aí a gente entende que o prazer não está nessas coisas, mas vem através dessas coisas. Que a beleza não está nas coisas, mas vem através dessas coisas. É uma dádiva de Deus para nós, na qual Ele mostra o seu amor. E como eu falei, não tem ninguém nesse mundo mais preparado para apreciar as coisas da vida do que o cristão. Porque ele pode entender a função das coisas no mundo. Essas coisas são presentes de Deus. A gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, tendo em mente que Jesus já fez todo o trabalho necessário para a nossa salvação. Não tem trabalho mais estafante do que o que Ele fez na cruz. O que a gente precisa fazer é crer. Apesar de nós termos sido criados à imagem de Deus, nosso relacionamento com o Criador ele foi quebrado sim em Adão,
nos fazendo inimigos de Deus. E para poder restaurar esse relacionamento, Jesus veio em forma humana. Ele viveu uma vida inteira sem pecado. E Ele morreu na cruz pagando o nosso pecado e no terceiro dia ressuscitou e está sentado à direita de Deus. A minha pergunta é, você já creu nisso de fato? Isso aqui mudou a sua realidade de vida? Um dos motivos pelos quais nós falamos tanto sobre o que Cristo fez é porque, como eu falei antes, Jesus falou que Deus continua trabalhando até hoje. E Ele fala dele, eu também continuo trabalhando. Isso está lá em João 5,17. O Senhor era trabalhador, não estou falando dele com José na carpintaria, não. E quando a gente pensa no enorme peso que Ele suportou na cruz, quando Ele carregou o peso dos nossos pecados nos seus ombros, peso esse que fez o seu pai virar as costas para Ele, aquele cálice que Ele pediu para Deus para passar. Você já parou para pensar que por causa do seu e do meu pecado, algo que desde a eternidade nunca tinha acontecido, o pai virou as costas para o filho, por nossa causa, por amor a nós, até que Ele tenha falado, está consumado, eu paguei, eu cumpri aquilo que eu precisava cumprir. Não tem como a gente ficar inerte, a gente só pode adorar a Deus. Se a gente buscar a felicidade plena, não vai ser no dinheiro ou nos prazeres temporais que a gente vai encontrar, mas na comunhão com esse Deus eterno. Esse Deus que adentrou o tempo para que todos nós tivéssemos um relacionamento pessoal com Ele, para que nós fôssemos feitos eternos como Ele é. O Eterno que se fez carne e habitou entre nós para que nós, que somos carne, fôssemos feitos eternos como Ele é. Eu gosto de um teólogo chamado Philip Ryken, que ele diz o seguinte, presta atenção: Jesus ainda está trabalhando, não acrescentando qualquer coisa ao seu sacrifício pelo pecado, mas por meio do ministério da sua igreja, Jesus está trabalhando. Participamos dessa obra, queridos, oferecendo o Evangelho às pessoas, cantando músicas bíblicas e cristocêntricas, como nós cantamos hoje, amando o nosso próximo, discipulando os nossos irmãos, orando pela vinda do reino de Deus, ofertando ao ministério cristão. Participamos dessa obra, também cumprindo as nossas tarefas diárias comuns, de uma maneira que glorifique a Deus. Isso é o trabalho do e para o reino de Deus. Não encare trabalho para o reino de Deus como uma função pastoral apenas, ou quem trabalha na igreja, não. Como Lutero falou para aquele sapateiro, né? Ô Lutero, você é ministro, você serve a Deus, eu sou sapateiro, como é que eu posso servir a Deus? Faça um bom sapato e venda por um preço justo. Aí você vai glorificar a Deus. Queridos, independente da sua ocupação, daquilo que você faz diariamente, ocupe-se principalmente com a grande obra de Cristo e que isso seja o centro da sua vida. Tenha em mente que tudo que nós temos é para Ele e todos nós fazemos parte da mesma obra e isso glorifica a Deus. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis, sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos porque nós podemos descansar na obra completa que o Teu Filho realizou na cruz. Nós não precisamos acrescentar nada a isso, a essa graça que foi nos ofertada.
Se tem alguém aqui, Deus, que ainda não compreendeu isso, que o Teu Espírito possa incomodar essa pessoa, a ponto dela não dormir hoje, sem resolver essa situação contigo. Para aqueles de nós que já compreenderam pela graça a obra do Teu Filho na cruz, que a nossa perspectiva seja corrigida sempre que a miopia do pecado nos impeça de enxergar o nosso trabalho e os nossos estudos da forma correta. Corrige, Senhor, o nosso coração, para que nós não busquemos felicidade plena na obra das nossas mãos, mas que possamos aproveitar essas dádivas que o Senhor nos dá diariamente e que nós possamos trabalhar e estudar para a Tua honra e para a Tua glória. E que logo, Deus, nós possamos desfrutar das riquezas que serão ajuntadas no céu contigo, ainda que sabemos que nada vai se comparar à Tua presença. Por isso nós te somos gratos. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém.